Saúde, colegas! Vou trazer um tema aqui importantíssimo para a gente falar. Vamos falar da saúde da medicina suplementar, da saúde dos planos de saúde brasileiro a partir de um relatório da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que chama Panorama Saúde Suplementar. Ele foi publicado em setembro de 2023, super atual. E vamos analisar alguns números aqui em conjunto para a gente chegar a uma potencial raio-x do como está a saúde suplementar. Primeiramente, a gente vê que em número de beneficiários, ou seja, em número de vidas pagantes dos planos de saúde, a gente não teve muita alteração nos últimos 10 anos. A gente sai de 48 milhões para 50 milhões do plano de saúde de assistência odontológica ou médica, e esse vermelho aqui é só o odontológico. Então, o verde aqui que a gente está mostrando é a soma, né? Médico mais odontológico. Então, mais ou menos igual em número de vidas nos últimos 10 anos. Mas quando a gente pega esse gráfico aqui, algo chama uma atenção que a gente deve olhar. 2019 é o ano base, é o ano de comparação desse estudo. Por quê? Porque era o ano que a normalidade imperava, né? Não tinha nada que era anormal, até que chegou 2020 com a pandemia. Então, esse estudo pega o ano de 2019 como marcador, como benchmark, vamos dizer assim, como linha de base, grupo controle, vamos dizer assim, e os outros anos, 20, 21, 22 e 23 para avaliar. Esse gráfico é bem interessante. Olha o que acontece com a sinistralidade. Em 20 e 21, a gente tem uma queda da sinistralidade. Por quê? Pandemia, a recomendação era ficar em casa, as pessoas não usaram os serviços de saúde dos planos de saúde. Então, veja você, o pessoal estava pagando o plano de saúde, não estava usando. Então, a sinistralidade caiu. E o que aconteceu com o caixa dessas operadoras? Aumentou, porque estava recebendo e não estava gastando, né? Mas quando a gente pega a segunda metade de 2021, 2022 e 2023, olha o que a gente tem. Aumento da sinistralidade, importantíssimo. Olha essa linha verde, que é a média, o agregado. Olha como que aumenta desde 2021 até 2023, crescente. E mais importante, níveis superiores ao ano de base, ao ano do grupo controle, vamos dizer assim, que é 2019, que mostra antes da pandemia. Então, resumindo, queda da sinistralidade no primeiro ano 2020 da pandemia. Em 2021 a gente começa a atender essa demanda reprimida, aumento da sinistralidade. O que isso significa? Aumento dos gastos dos planos de saúde. Bom, olha isso aqui, pessoal. Esse aqui talvez é o que chame mais atenção. Olha isso, resultados das operadoras médicos hospitalares acumulados em 12 meses. Então, a verde é o resultado operacional, é o resultado, é o fluxo de caixa da empresa, né? O resultado operacional. O alaranjado aqui é o resultado financeiro. O que é o resultado financeiro? Toda operadora, um mutualismo, ela tem dinheiro aplicado. Então, ela ofere juros desse dinheiro aplicado, o que permite ela ter um resultado financeiro. E o resultado líquido aqui é o resultado em azul, é a linha em azul. Então, vamos acompanhar aqui, ó, 2019, o resultado tá bom, né? O resultado operacional e financeiro mais ou menos igual. O que acontece na pandemia, 2020 e primeira metade de 2021? Aumenta o resultado operacional. Por que aumentou o resultado operacional? Porque a gente viu, diminuiu a sinistralidade. Então, ela teve mais lucro operacional, né? E reduziu o resultado financeiro. Uma queda, pequena redução no resultado financeiro. Muito provavelmente devido às questões da taxa de juros, que nesse período não estava tão marcante como está hoje. Mas aí, quando começa a aumentar a sinistralidade, pessoal, olha o que acontece aqui, olha que interessante. Resultado operacional, queda
constante e frequente, e o mais grave, quando eu comparo a 2019. Então, a medicina suplementar, a saúde suplementar, vem convivendo com prejuízos operacionais marcantes desde a segunda metade de 2021. Por quê? Porque está aumentando a sinistralidade. Mas o que está segurando essas empresas? O que está segurando o caixa dessas empresas, já que o resultado, a soma, né, o resultado líquido, está aqui no positivo, tá 1,6 aqui de positivo. O lucro financeiro, o resultado financeiro. Então, o que aconteceu? As operadoras economizaram dinheiro pela queda da sinistralidade em 20 e 21, economizou dinheiro, aplicou esse dinheiro. Depois da pandemia, a gente notou, coincidentemente, né, nada é coincidência, mas um aumento da taxa de juros, o que eleva o resultado financeiro dessas empresas. Esse resultado financeiro, ele é capaz de cobrir o prejuízo operacional e essas operadoras, a medicina suplementar, fechar com um ligeiro lucro, perto do ponto de equilíbrio aqui, perto do 0 a 0. Mas o que é grave? Qual que é o core business de um plano de saúde, de uma operadora? Ele é banco? Plano de saúde é banco? Não. Core business é cuidar da saúde das pessoas, né? Vender plano de saúde. E quando a gente olha, o core business está em franca queda, em franco prejuízo, até mesmo quando comparado a 2019. Antes da pandemia, né? E o que tem resistido aqui é o lucro financeiro devido à alta taxa de juros e aquele estoque, aquela gordurinha acumulada lá na pandemia 2020 e 2021 por causa da baixa sinistralidade. Mas isso, pessoal, é insustentável no longo prazo. Essa curva, olha essa aqui, a boca de jacaré aqui, ó. O laranjado financeiro, o operacional. Isso é insustentável para uma empresa que o core business não é financeiro. O core business é ser plano de saúde. Mas a informação mais preocupante de todas, e eu acho que é a que mais chama a atenção. Quando eu pego 2020, 21, 22 e 23, o que a gente tem? A gente tem um aumento constante no número de reclamações dos beneficiários. Então, o que a gente pode pegar desde 2020 até 2023? Que os beneficiários estão mais insatisfeitos com o serviço entregue pela operadora de saúde. Acompanhe aqui comigo, aqui, ó, principalmente 2023, onde há um descolar dos outros anos. Quer dizer, isso começa a chegar no beneficiário. Eu não estou falando aqui do pagante, não, hein? Eu não estou falando do RH das empresas, das empresas. Eu estou falando do beneficiário, aquele que usa. Eu e você que vamos lá no hospital, no médico, na clínica, tá? E aqui, ó, índice geral de reclamações por 100 mil beneficiários por cobertura assistencial. Ó, então, o verdinho é médico, o outro é odontológico. Odontológico, a reclamação está quase que constante. Mas vejam a reclamação por causa assistencial nos últimos 4 anos. Vejam como que isso tem crescido exponencialmente, pessoal. Então, a base, a fonte pagadora, ela tem um poder de negociação, é claro, mas os beneficiários, isso está começando a chegar, o beneficiário está levantando a mão. Cara, eu não aceito o que vocês estão me oferecendo. Isso, para mim, é a mais preocupante. E aqui um dado bem interessante. As reclamações de natureza não assistencial, que são aquelas, por exemplo, gerenciais, protocolos, burocráticas, elas estão em declínio, o que mostra um ponto positivo. Os planos de saúde, as operadoras, eles têm reduzido as ineficiências de gestão, que mostra aqui na reclamação. Mas quando a gente olha aqui o assistencial, veja que já mostrava no gráfico anterior, aumenta exponencialmente. Conclusão de tudo isso: os lucros das operadoras têm ficado graças ao resultado financeiro, graças ao dinheiro aplicado, muito provavelmente pela alta taxa de juros, mas
Quando a gente pega os anos, a gente vê um aumento da sinistralidade, mesmo comparado com o período pré-pandemia, e uma receita operacional, um déficit operacional nas operadoras. Ponto 1. Ponto 2. Aumento significativo das reclamações dos beneficiários. Os beneficiários começam a entender, começam a usar a sua voz, né? A gente ainda não está vendo o impacto do beneficiário nas entregas do plano de saúde, porque muitas das vezes a maior parte dos planos de saúde eles são pagos pelas empresas, pelo RH das empresas. Mas esse é um dado que precisa ser tomado atenção, porque quando isso chega no usuário final, grandes mudanças na economia, elas acontecem quando o usuário final começa a entender o problema e a reclamar, reivindicar esse problema. De um lado, a gente tem as operadoras repassando esses custos assistenciais, esse déficit operacional, nas mensalidades, para quem paga. Então, todo ano ela reajusta o plano. De um outro lado, a gente tem principalmente as empresas que estão insatisfeitas porque todo ano aumenta mais do que a inflação. Mas agora começa a entrar na cena os usuários finais que têm apresentado reclamações sobre a entrega operacional, sobre a entrega assistencial das operadoras. Então, alerta baseado em números, mostrado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dando um raio-x, um diagnóstico na medicina suplementar atualmente no Brasil. Qual que é a resolução para isso? Não sei. O que eu quero com esse vídeo é trazer essa informação, e você que está na saúde, você que é prestador de serviço, você que é médico, você que é hospital, você precisa estar atento, porque os usuários, os pacientes, os beneficiários já estão levantando a mão. Obrigado pela sua atenção, deixa seu comentário, fala comigo no @LorenzoTomé, no LinkedIn e conta para mim sua opinião. Até a próxima.